Eu gostaria de, antes de tudo, se possível, conversar um pouquinho com o Otávio. Hoje tem que ser ontem, Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o irmão, o seguinte. Se o senhor tivesse que dizer as últimas coisas na sua vida, o que o senhor diria? Sem microfonia. Se eu tivesse que viver dizer as últimas palavras? Vamos supor que fosse hoje. Hoje eu tenho que falar a última coisa na minha vida. Bom, para o povo. A última coisa da minha vida que eu falaria, se Deus me desse força, vamos dizer assim, na última hora, eu aconselharia os irmãos, irmãs, que não temos aqui na terra coisa alguma para desejar. Eu estava falando inclusive com o pastor Elias hoje, que sexta-feira eu quase fui para o outro lado.
mas que eu não temia, eu não tenho temor nenhum quando chegar a hora da minha partida. Que eu aconselharia a todos que não se preocupassem com a vida material, mas sim com o nosso preparo da nossa alma. Eu disse, eu estou preparado. E a única coisa que eu peço a Deus é que, se existir alguma coisa que eu tenha que consertar ainda na minha vida, que o Senhor, pela sua misericórdia, me revele, me mostre, porque eu quero estar verdadeiramente preparado. E eu creio que eu estou preparado. Deus tem me mostrado que eu não tenho muitos dias aqui ainda, não. Isso eu posso ver já pela minha fé que eu tenho. Mas, enquanto viver, é viver unicamente para Deus. Não tenho mais nada a pensar e nem a dizer. A única coisa que eu quero é isto: estar preparado para aquela hora que todos nós temos que passar. Eu dizia que, quando aquela irmã partiu, eu disse, que engraçado, podia ser isto. O meu desejo de estar com Cristo é este, que poderia esta irmã sair e eu entrar nesse lugar, porque não tem mais nada. Eu creio que para um cristão não existe lugar nenhum mais aqui na face da terra, não tem. Tudo é corrupção, tudo é mentira, tudo é ódio, tudo é vingança. É uma coisa terrível, é uma nudez total. Você sai para fora da porta da tua casa, não precisa nem sair, basta você chegar na janela, você já vê a tristeza. Eu creio que não existe mais nada para dizer que não está como foi no tempo de Sodoma e Gomorra. Eu creio que deve estar até passando, mas Deus está ainda segurando, porque deve ter algum eleito que tem que entrar por essas portas adentro ainda. Mas o momento que este último eleito entrar, eu creio que tudo acontecerá. Mas eu não queria, não gostaria nem de ver. Eu prefiro estar com Cristo antes que isso aconteça. Estas são as minhas palavras, e a única coisa que eu posso dizer é aconselhar os irmãos: lutem com tudo o que vocês têm para preparar a vossa alma. Nada de tesouro aqui na terra, não. Ontem eu escutava um hino muito maravilhoso, comparando o lar que temos no céu, nos lares daqui da terra. Tão lindo, não resta a menor dúvida. Mas tudo está reservado para o fogo do céu. Mas naquele lar que está preparado para mim e para você, ali não tem perigo nenhum de fogo, nem de ferrugem, nem de ódio. Não tem nada que vai atormentar a nossa vida ali. As últimas palavras que eu diria, eu tinha que dizer era para minha esposa, que sempre está do meu lado: unicamente te prepare para nos encontrarmos do outro lado, porque aqui não existe mais nada. A vida de um cristão aqui na terra é simplesmente provas sobre provas, lutas, obstáculos, mas contudo, aquele que está dentro de nós é maior do que está no mundo. Esse consolo eu tenho sempre nas minhas horas, nas minhas lutas, quando aquela coisa vem mesmo, parece que chegou um momento derradeiro, algo fala lá dentro de mim: não temas, eu estou contigo, eu sou maior. Então o mundo nós não amedronta, não temos nada que temer do mundo, e também não temos nada que arranjar deste mundo, que para lá nós não vamos levar nada. E a única esperança nossa é o preparo da nossa alma. Jesus não quer o teu corpo, não quer o meu corpo, não quer nada disso aqui. Ele quer a nossa alma. O que é de precioso que existe em nós é aquilo que veio de Deus. Mas o que nós adquirimos aqui no mundo, isso tudo é passageiro. As minhas palavras seriam estas:
E o meu conselho este: lute com tudo que você tem, para não perder o que você recebeu até o dia de hoje. Deus vos abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Muito bem, o jovem diz assim, você fala isso porque você está velho, cabeça branca. Mas o irmão Branham disse assim, quando eu era da sua idade eu já pensava assim também. O irmão Otávio pode durar mais 30, 40, 50 anos, e naturalmente a sua palavra vai ser sempre a mesma, não é? E parece que as pessoas chegam a um estado por constatarem as coisas como elas realmente são, a fervura desaparece, a ilusão desaparece, o entusiasmo supérfluo, balofo, desaparece, e ouvir essas pessoas parece que não vale nem a pena viver mais, né? Se tornam místicos. Mas quando Jesus Cristo estava aqui, em pessoa mesmo, ele não falou diferente. Os apóstolos também não falaram diferente. Então o profeta diz assim que ele era um místico, é aquele que não pode ser entendido. Parece uma loucura realmente. Deus abençoe, irmão Otávio. Eu gostaria, se o irmão Cresce tivesse jeito ali, assim, muito rápido, mas não tem jeito, né? Ser muito rápido. Voltar um pouquinho a fita que ele rodou essa manhã, do irmão Branham, tem jeito aí, irmão? E acontece que nem todos, digo nem todos, né? Nem todos estão prestando atenção nessa palavrinha do profeta antes de começar o culto. Vamos fazer uma ligação agora com o que acabamos de ouvir em relação à saúde. Agora há pouco eu acabei de receber um jornal ali, um recorte de jornal com o retrato da irmã Ana Clementino, que nós sepultamos ontem. Então já passei para a irmã Débora ali, que é a avó dela, né? Tem jeito aí, irmão Cresce? É só um pouquinho. Solta aí para nós, por favor. And his limbs swelled out to his ankles, were larger than his leg up here high around his hip. E seus membros incharam tanto que seus tornozelos ficaram maiores que sua perna, aqui em cima ao redor de seu quadril. So they took him down to the doctor. The doctor said, take him home peacefully. Or to the hospital. Sam said, I don't want to go to the hospital. Então eles o levaram para o médico. O médico disse, leve-o para casa, pacificamente, ou para o hospital. Sam disse, eu não quero ir para o hospital. Said, take him home and put him in the bed and don't you move head, hand, or foot for 6 months. Disse, leve-o para casa e coloque-o na cama. E não mexa com a cabeça, mão ou pé por 6 meses. Said you could die at any minute. Disse, você pode morrer a qualquer momento. And Brother Norman called and we went over that night to see Brother Sam. E o irmão Norm telefonou e fomos naquela noite ver o irmão Sam. And when we prayed for him, and the Lord spoke. E quando nós oramos por ele, o Senhor falou. And next morning, Sam went down to the doctor's office with his bitchy legs pulled up. Stood before the doctor and said, look at me, doctor. E na manhã seguinte, Sam desceu até o consultório do médico, com as pernas de suas calças arregaçadas, ficou de pé diante do médico e disse, olhe para mim, doutor. And the doctor put him on the electrical cardiogram and he said, I don't understand it. E o médico lhe tirou um eletrocardiograma e ele disse, eu não compreendo isto. Said, go on back to work. He said, what church do you belong to?
disse, volte a trabalhar. Ele disse, a que igreja você pertence? He said, I don't belong to any of them. Ele disse, eu não pertenço a nenhuma delas. He said, you can't be a Christian without belonging to them denominations. Ele disse, você não pode ser um cristão sem pertencer a estas denominações. You have to be. See, that's all the doctor knows. Vem, isto é tudo que o médico sabia. Sam was a nut to him, and he was a nut to Sam. By asking such a question. Sam era um louco para ele, e ele era um louco para Sam. São João 14, 16 ao 23. Verso 16 ao 23. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Te damos graças, ó Pai, por podermos ler essa Bíblia nesse instante, ouvirmos esse testemunho, essa palavra que acabamos de ouvir, como também a voz do irmão Branham. Te pedimos, ó Deus, que tudo que já foi dedicado aqui, começando pela escola das crianças, possa ser aceito diante do Senhor, como um verdadeiro culto revelado a Ti. A saída de cada irmão de sua casa, o que muito bem faz, logo cedo no primeiro dia da semana, vir para a casa do Senhor. Seja recompensada em todos os dias de sua vida aqui na terra. Sabemos que lá do outro lado já está recompensada. Em nome de Jesus Cristo, dá saúde para o teu povo. Cura, ó Deus, pois esse já foi o pedido feito aqui nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua palavra, encoraja-nos para completarmos a nossa jornada aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos simplesmente continuar o nosso estudo sobre a revelação de Jesus Cristo. Nós estudamos domingo passado e vemos aquele desafio. É um desafio que o profeta está testificando para outros, quer dizer, testificando para outros, confiando naqueles que creem em sua mensagem. Ele disse: por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens. E aí então você pode acrescentar sem medo nenhum, com shorts, roupas decotadas, saias rachadas, de maneira que provoca homens, né? Nem cortam o cabelo, nem usam todos estes cosméticos e outras coisas que o mundo
ama tanto. E por isso não pode viver sem estas coisas. Para estas pessoas, estas coisas é o sentido de toda a vida. Então, Jesus disse que aquele que me ama, né, obedece os meus mandamentos. Por isso é que nossos homens não bebem, não fumam, nem andam no pecado. Aí generalizou tudo, não é? No pecado de um modo geral. Você pode acrescentar coisas e coisas. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Ele estava falando sobre a relatividade do reino. Nós estamos sob o reino, nós estamos reinando relativamente, reinando sobre aquilo que está reinando sobre o povo que não tem Deus. O pecado está reinando sobre o povo que não tem Deus. Mas o povo de Deus está reinando sobre o pecado. Então ele diz, nosso domínio é o domínio sobre o pecado. E fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra está desmoronado. Todo. Acabamos de ouvir isso aí. Confirmando o que o irmão Otávio acaba de dizer. Todo o reino da terra está desmoronado. O que quer dizer? Acabou. Ontem à noite nós vimos na Rádio Clube, o mundo está como um bêbado, cambaleando, tentando voltar para casa, mas não encontra o caminho. Veja, todo o reino da terra será desmoronado, porém o nosso reino permanecerá. Isso é bom, não é? É bom saber isso. Enquanto vem uma declaração, quer dizer, no mesmo tempo que há uma afirmação, que todo o reino da terra está desmoronado, logo ela é seguida dessa gloriosa declaração, afirmação. Porém, o nosso permanecerá. É por isso que você não deve ter inveja de ninguém que está lá no mundo, a beleza de ninguém, a aparência de ninguém, o sucesso de quem quer que seja, de artistas, de esportistas, seja quem for lá fora, você não deve ter inveja de ninguém. O salmista diz, não tenha inveja. Não se sinta diminuída perto de uma moça elegante, bonita, atraente, aí de fora. Em lugar algum. Não se senta diminuído, ou não se sinta diminuído, diante de quem quer que seja. Às vezes nós temos a tendência de nos sentirmos diminuídos de uma maneira complexa, diante das pessoas, diante de um médico, de um advogado, do patrão. Ser humilde, reconhecer o seu lugar, é uma coisa. Agora, sentir-se diminuído, sentir-se ninguém porque está perto de alguém, isso teria muito sentido se nós nos sentíssemos sempre pequenos para buscarmos aquele que é o maior, que é Jesus Cristo, não é? Esse sim é o maior. Agora, nós temos estado falando acerca dos ofícios e manifestações do único verdadeiro Deus e contemplando sua glória num estudo bíblico. Porém, Deus não é conhecido intelectualmente. Deus não pode ser, de maneira alguma, conhecido intelectualmente. A única maneira de conhecer Deus é espiritualmente, não é? Ele é conhecido espiritualmente por revelação espiritual. Então nós vemos aí que é um paradoxo
não é todos, ou não são todos os leigos que têm direito de pregar o Evangelho. Não são todos os homens que podem e devem subir na plataforma. Antes de tudo, eles devem ser convocados por Deus, chamados para tal fim, nascerem para aquilo, terem o ofício para aquilo. Mas muito menos através de seminários. Porque vão para o seminário e vão estudar Deus, quando Deus nunca foi motivo, objeto de estudo. A palavra Deus já quer dizer objeto de adoração. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Porque, como eu disse, às vezes as pessoas estão dizendo, pelo amor de Deus, é no futebol, é na novela, e assim generaliza no meio do povo. Qualquer coisa em casa cai, pelo amor de Deus, fulana, põe a mão na cintura, e Deus, e Deus, e Deus. Meu Deus, a gente pega isso é natural. Sendo que, sabendo de uma coisa, que não é o nome do nosso Deus, não é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus com letra maiúscula. Os demais são deuses com letra minúscula. Nós vimos aí, a ciência é uma deusa que está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem cobrir a sua nudez. Sem mim vocês não podem escovar os dentes. Não é certo? É uma deusa. Mas o nome do nosso Deus é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Jeová do Velho Testamento. Dizer que só a palavra Deus não quer dizer Deus, não quer dizer o nosso Deus. Então deixa o mundo usar o nome Deus, a palavra Deus, a palavra Deus. Ele é conhecido espiritualmente por revelação espiritual. Através, é claro, através de sua palavra. Que é ouvida. Aqui mesmo nós estudamos, lá atrás, que ela era lida na sinagoga. Por quê? Não eram somente os que sabiam ler, mas também os que a ouviam. E a fé vem pelo ouvir a palavra. É certo que o ouvir também se estende a atender, a obedecer, a acatar, receber. Tanto que a fase mais difícil espiritual que o crente passa é quando ele se afasta da Bíblia e não consegue ler. E muitas vezes o embaraço. Existe o embaraço e existe o pecado. Hebreus 12. Sempre o embaraço arrasta para a ruína, não é? Quando você se sente embaraçado, pode saber, você vai cair em algum lugar, não é? Ou vai para lá ou vem para cá. Uma das duas tem que acontecer. Tem que haver um grito de vitória, uma reação de vitória, tem que chegar um salvamento. Então, quando se embaraça, o pecado e o embaraço estão rodeando constantemente. Hebreus 12, logo no primeiro versículo. Logo o que acontece? Há uma separação entre você e a Bíblia. Você não lê mais. Você não lê as cartas de Paulo. Então aquele espírito de adultério toma conta de você. Principalmente as cartas de Paulo, começando de Romanos, incluindo as demais epístolas, até São Judas, é que vai livrar realmente o homem e a mulher do adultério.
Se ela não estiver familiarizada com isso aí, ele não estiver, não, mesmo que não caia, mas comete diante de Deus. Agora, há uma separação. Às vezes você se separa de uma pessoa, se separa mesmo, e não pode viver com ela. E às vezes você está disposto até a dar a vida por ela. Você mata por causa dela, morre por causa dela, mas não pode ter uma vida íntima com ela. Você perde a vida íntima com aquela pessoa. E há pessoas que ficam no mesmo estado com a Bíblia. Isso quer dizer, com Deus. Se for preciso, até mata e morre por causa da Bíblia. Mas não tem momentos íntimos com ela mais. Perdeu a sua intimidade com a Bíblia, com a palavra. Morre por causa dela. Até se for necessário. Mas não tem como ter intimidade. Por fim, perde o prazer até de carregá-la, que é uma identificação, ainda que existe. É quase vamos dizer, quase não, é um isto Satanás, seja de qual for a igreja. Hoje eu vi um moço passando logo cedo aqui, deve estar indo para uma igreja aqui para baixo, com a Bíblia na mão, graças a Deus. Eu vejo as pessoas indo para a igreja, vejo uma mulher, uma moça, pode ser um homem com a Bíblia na mão, eu fico satisfeito. É uma testificação. Mas logo, o que acontece? Nós já vamos perdendo. A Bíblia se torna um incômodo, se torna um guarda-chuva. O guarda-chuva, você só lembra dele a hora que está chovendo. E a Bíblia vira guarda-chuva, vira sombrinha. De forma que você sai de casa, toma o ônibus, se lá no outro bairro para onde você foi não está chovendo, você esquece o guarda-chuva dentro do ônibus. Vem para a igreja com chuva, terminou o culto, esquece a sombrinha aí no ato e vai embora. Porque não tem chuva, o sol está, o sol de manhã, o céu, né, está limpo de noite. Esquece a sombrinha. Então, é uma Bíblia guarda-chuva. A Bíblia sombrinha, esquece a Bíblia. Por quê? Não está chovendo, porque não está com dor, não está precisando de cura, não está passando aperto, seria isso? Porque não está necessitando dela? Mas lá na frente começa a pingar, meu Deus, olha, meu Deus. E meu guarda-chuva? Ficou lá no ônibus. Aí você lembra. Aquele rapaz com aquela senhora de cor lá e a ventania batendo no barraco, né? Então, tinha que lembrar a Bíblia para ele. E aquele soldado que foi baleado, e aquele capitão, então, tinha que lembrar do que sua mãe, ele lembrou através do capitão, de que sua mãe lia para ele quando ele era criança. Agora ele estava com a bala no corpo, sangrando, derramando sangue, morrendo. Aí lembrou do guarda-chuva. Isso é uma verdade. Agora, Deus só pode ser conhecido espiritualmente por revelação divina através de sua palavra. E mesmo através da natureza, que deixa todo homem inexcusável diante de Deus. Ela é uma Bíblia. Agora, conhecido intimamente é somente por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus, segundo a carne, voltou à coluna de fogo, porém ele prometeu voltar outra vez e morar em seu povo por meio do Espírito. E no dia do Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e se repartiu em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? O que é que ele estava fazendo? Estava se repartindo a si mesmo entre a igreja, de forma tal que nenhum ficasse necessitado.
dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. Ele não podia negar a quem quer que seja que estivesse lá, esperando na promessa, uma parte de si mesmo. Ele se repartiu entre a igreja tal como disse que o faria. São João 14, 16 a 23. Agora nós vamos repetir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, esse é o Consolador. Porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ora, isso é tão bonito, né? O Consolador é o Espírito de verdade que o mundo não via e não conhecia, então, mas eles, os discípulos, conheciam, porque habitava com eles, então era Jesus, né? Não vos deixarei órfãos, é o Pai, né? Voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, lá no Pentecostes. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Nós temos a maneira de aplicar o amor de uma forma errada. Nós queremos manufaturar, às vezes, as pessoas por amá-las. Nós queremos fabricar crentes. Não tem como. Deus não faz isto. Sendo que Ele poderia e pode transformar qualquer homem. Eu quero que aquele homem seja um crente a partir de hoje. Acabou. Ele hoje, se Deus quiser, ele pode fazer o presidente Itamar Franco pegar um jatinho lá, descer em Goiânia e entrar aqui correndo para ser batizado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele quiser, faz isso. O governador entrar aqui chorando, pedir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele quiser. Mas se ele não faz, eu quero fazer. Eu quero salvar o Congresso. A igreja tem que mandar deputados evangélicos para lá, salvar. Botar o sal na carne podre. Não tem mais. Isso é uma verdade. O que o irmão acaba de testificar, declarar aqui, é uma verdade incontestável. O mundo acabou, irmão Brando disse, o mundo acabou, ele não crê mais. O irmão Brando disse, ele não cria mais. Ele não podia ver mais nada no casamento, em filhos e crianças, essa coiseira toda. Ele não podia ver mais nada nisso, porque ele é profeta. Ele está olhando a coisa espiritualmente. Agora, ele disse, casem-se, filhos. Vivam como se ele viesse daqui 100, trabalhem como se ele viesse daqui 100 anos, mas viva como se ele viesse agora. Casem-se. Vocês têm que criar seus filhos. Mas não se engane, se for uma semente predestinada, eleita, será realmente aquilo que você espera, aquilo que você deseja. Mas se não for também, não se iluda não. Não se amarre por isso. É custoso, é difícil, mas é verdade. É hora de se encarar a realidade, os fatos. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós,
e não ao mundo. E não ao mundo. Ele não vai manifestar ao mundo. E o mundo é a ordem cósmica, é a ordem social. Ele não vai se manifestar a ela. Ele passa entre ela e ela o chama de demônio, Beelzebu. Você vai esperar ser reconhecido como Deus te reconhece pelo mundo? O mundo às vezes é seu pai, o mundo às vezes é sua mãe, o mundo às vezes é seu marido, é sua mulher, são seus filhos. Tem que entender isso. O mundo é você mesmo, é sua carne. Esse é o mundo. O mundo é aquele rapaz. O mundo é aquela moça. Agora está se olhando muito pouco através da visão espiritual, através dos olhos de Deus. Que nesse mundo Deus vê os seus filhos, vê o que é deles, o que é dele. Então você também pode ver, para fazer suas escolhas. Mas ele não se manifesta ao mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Esse é o evangelismo verdadeiro da noiva, é esse aqui, não há outro. Porque o evangelismo da noiva não é para manifestar salvação ao mundo, não é para salvar o mundo, não é para pôr remendo novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos. O evangelismo da noiva é para chamar os eleitos, trazer luz para os eleitos. Isso produz a salvação chamada pela Bíblia de salvação comum. Se a Bíblia diz que tem salvação comum, é porque tem. Não adianta qualquer cabeçudo dizer que não tem salvação comum. Salvação comum seria, em poucas palavras, ser simplesmente salvo não pertencendo à noiva de Jesus Cristo, ficando para a segunda ressurreição. Então isso é que a Bíblia chama de salvação comum. Ele disse que rogaria ao Pai, isso é uma ordem de ofícios, não é? Ele disse que rogaria ao Pai, que mandaria outro Consolador, se é em outra manifestação, então é outro ofício. Não é outra pessoa, é o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis porque habita convosco. Então esse outro Consolador, isso quer dizer o mesmo Deus em um outro ofício, porque no ofício de filho, ele não podia estar neles, ele podia estar com eles, o Emmanuel, com. Jesus está com você é uma coisa, estar em você é outra. O que está em você, o que está em você é aquilo que está dentro de você. O que está fora de você está com você.
Agora o profeta ele disse assim, ele disse que rogaria ao Pai que mandaria outro Consolador que já estava com os discípulos. Ele não foi manifestado ao mundo. Por que não te manifestas ao mundo se os próprios irmãos o desafiaram? Parece que é ali em São João 5. Pai, por que não te manifestas? Mas eu estou passando entre eles aí, ó. Eu estou na sua fábrica, eu estou na sua construção, eu estou na sua casa, eu estou na sua cama. E você não pode ver e aquele homem não pode ver. Por quê? É um Jesus cheio de defeitos. Esse é o homem que o mundo admira? Disseram de Sócrates. Não passa de um... Logo os discípulos que o idolatravam quiseram acabar, estrangular. Ele disse, não faça isso. Ele disse a verdade. Ele disse a verdade. Eu sou realmente o que ele está dizendo. E somente ele poderia dizer esta verdade de mim, porque vocês nunca diriam. Vocês nunca veriam isso em mim. Nós passamos até ficar cegos em relação àqueles a quem nós amamos. Isaac ficou cego. Esse era Cristo que estava com eles, não era? Então no versículo 23, falando de si mesmo e do Pai, ele disse, nós viremos. Ali está. O Espírito está vindo, o mesmo Espírito de Deus que foi manifesto como Pai e como Filho, e também se manifestará em muitos. Um Deus que é Espírito. Então há em você esses três ofícios. Esses três ofícios estão na igreja. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Rei, sacerdote e profeta. Como Pai, reina. Como Filho, sacerdote, intercede. Como Espírito Santo, ilumina. É tão simples. Por isso é que ninguém pode dizer que o homem santo é o Papa, é o bispo ou o sacerdote. E eu acrescento, o pastor. O homem santo é Cristo. O profeta diz, você não vai pensar nada de especial acerca de homem algum. Seja seu pastor, seja quem for. Não pense nada especial a respeito de homem algum. Porque ele não carrega uma infalibilidade. Não há homem na terra, nascido de mulher, exceto o Senhor Jesus Cristo, que seja infalível. Só de aceitar uma suposta infalibilidade, ele já está pecando, já está blasfemando. Por isso ele carrega nomes blasfemos. E nós não temos tal espírito de infalibilidade. Você não pode esperar do irmão, da irmã. Por isso que há certos cuidados, limites nas conversações. Para que expor uma irmã? Para que expor um irmão? Certas liberdades em casa, promiscuidade na vida familiar. E rapazes dormindo
no mesmo quarto com moças, e roupas íntimas expostas, misturadas e tudo, aquela coiseira toda, aquela promiscuidade familiar. Ensinamento, educação que tem que vir do berço. Por quê? Há uma distinção, Deus fez essa distinção, desde o princípio. E todos são infalíveis. Digo, todos são falíveis. O único infalível é Deus. Isso quer dizer, o único que não falha é Deus. Mas todo homem é mentiroso. Todo homem foi concebido em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem tem que ter uma cortina entre sua vida real e a pública. Toda mulher tem que ter, ela não é uma hipócrita. Ela tem que ter, se ela tem princípio, ela tem que ter essa cortina entre a sua vida íntima, particular e a pública. Tem que haver essa cortina. Intransponível, ninguém tem direito de violar, entrar, invadir a sua privacidade. Todos têm essa cortina. Você já agradeceu a Deus pelo pano? As mulheres, os homens, entram na igreja, em qualquer ambiente, descansadas, tranquilas. Ninguém sofre vexame pela sua nudez. Por quê? Por causa do pano, por causa da cobertura. Você já pensou se você não tivesse como se cobrir para vir hoje à igreja? Você poderia sair fora de casa? Isso mostra, ninguém vai se tornar arrogante, petulante, fariseu, porque todos têm que ter essa cortina. Tem uma cortina. E eles chegam a dizer num provérbio antigo: roupa suja lava-se em casa. A privacidade tem que ser respeitada. Quem não respeita a privacidade dos outros é uma pessoa que não respeita a si próprio. Eu tenho dito, às vezes uma moça vai, trabalha numa casa e fica conhecendo. É claro, vai conhecer a roupa suja daquela família. Depois sai publicando aquilo. Mas você sabe, irmã, que quando uma pessoa trabalha com uma família e que vai trabalhar com você, que conta para você, você vê que ela transmite coisas que viu lá, ela vai fazer a mesma coisa de você com sua casa. Quando ela estiver noutra casa, ela vai contar tudo que viu lá na sua casa. E todas as pessoas que estão te contando coisas de outras, fique sabendo, elas vão contar de você também para as outras. Porque não há uma revelação de si mesmo. Agora, Deus tem uma revelação de si mesmo. Ele sabe quem é Ele. Ele diz, eu sou o Senhor. Jesus disse, eu sou. Paulo teve a revelação de si mesmo. Graças a Deus, sou o que sou. Depois de afirmar, miserável homem que sou, ele disse que ele não era digno de coisa alguma, quanto mais de ser apóstolo, que dos pecadores ele foi o pior, dos perseguidores da igreja. Mas ele chega lá na frente e diz, graças a Deus sou o que sou. Ele sabia ter essa revelação.
E ninguém terá a verdadeira, absoluta revelação de Deus sem ter também a sua própria revelação de si mesmo, do ser humano, da humanidade. Não quer dizer que você tem que viver sob uma malícia tremenda, extrema, em relação às pessoas. Ora, se você pega um dinheiro de uma pessoa, faz um negócio, pega um dinheiro, você fará questão de lhe dar um documento. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa exige um documento de qualquer coisa, a outra se sente ofendida, não tem confiança em mim. Ora, mas não é questão de confiança. Se você recebe um pagamento, seja quem for te deu aquele dinheiro, você tem que conferir. Seja quem for, seja eu, seja quem for, você tem que conferir na vista. Dinheiro foi feito para contar, não é falta de confiança. Vai depositá-lo no banco, o mesmo dinheiro que você recebeu do santo homem, e vê se o caixa não confere. Você tem que dar recibo porque você é mortal. Você não pode achar ruim. Você tem que documentar a pessoa. Você que tem que fazer questão de documentá-la. Porque você tem revelação da humanidade. Você sabe, você tem senso, bom senso. Você tem conhecimento do que é humano, do que é a dimensão humana. E assim nós poderíamos ir longe com esse vínculo de conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Todos que conhecem a Deus, por revelação espiritual, conhecem-se a si próprios. Conhecendo-se a si próprios, não proferem nenhum julgamento. Por quê? Conhecendo a Deus, conhecendo a si próprio, sabe perfeitamente que há um dia para julgamento. Reservado para julgamento sem nenhuma dúvida, sem nenhum erro, sem nenhuma injustiça, que é o dia do julgamento do trono branco. O irmão Branham andou em cima disso aí com toda a fidelidade. Quando Deus lhe mostrava uma coisa para salvar uma pessoa, ele não poupava esforço, não evitava de jeito nenhum. Mas ele nunca usou aquele conhecimento, diz ele, se eu for falar tudo que eu sei, que eu vejo das vidas das pessoas, haveria mortes e coisas terríveis aconteceriam. Mas vamos aqui, ele faz menção aqui, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Deu conhecimento mútuo. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, tem vindo como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem o direito de mover-se onde Ele quer e sobre quem Ele quer. Mas logo ela, sobre quem Ele quer e como Ele quer. Nós não fazemos homens santos, entre aspas, em nosso meio, não. Mas a verdadeira congregação do Senhor é santa. Por quê? Por causa da presença do Espírito Santo. Isso é o que leva a pessoa a atinar mais para a ordem da igreja. A ordem da igreja deve ser cumprida de uma maneira legal. Ela tem que ser mantida de uma forma legal, é claro. Ele disse que quando a igreja não manter a ordem da igreja, o Espírito Santo sai dela. Por quê? Ele não pode falar mais. Mas a verdadeira congregação do Senhor é santa, isso quer dizer separada,
por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, quem é santo, não a congregação em si mesma, não o homem em si mesmo. Agora, essa é a revelação, veja, essa é a revelação. Eu grifei isso, essa é a revelação. O que vale dizer? Isso é tudo. Cristo Jesus é Deus. Isso não é tudo para fazer unicistas, bem entendido, você entendeu? A revelação de quem é Deus, a revelação de si mesmo, a revelação de Cristo na igreja. Isso é que traz o verdadeiro discernimento do corpo do Senhor, que sem o qual a pessoa toma a ceia indignamente. É a falta da revelação. Sem essa revelação, o que viria a ser discernimento? A não ser uma revelação. Discernir. Ver. Reconhecer. Olha, presta atenção. Cristo Jesus é Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jeová do Novo. Não importa quanto se esforce, você não pode provar que há três deuses. Mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo, para que você possa entender a verdade de que Ele é um. É preciso que o Espírito Santo revele esse mistério, que é o mistério da piedade. O caso contrário, será muito mais fácil admitir, aceitar intelectualmente, mentalmente, a tradição de três pessoas. Não precisa ser revelado para crer em trindade, na suposta trindade. Não precisa, não carece de revelação. Apenas de tradição religiosa. Mas para ver o Pai no Filho, que é o mistério da piedade, então isso aí precisa da revelação. Mas também se necessita de uma revelação por meio do Espírito Santo, para que você possa entender a verdade de que Ele é um. Se necessita de uma revelação para ver que o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou na igreja e cegou as pessoas acerca desta verdade. E quando eles foram cegados, não foi muito tempo depois que a igreja de Roma cessou de batizar no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela batizava no início. Eu sei que se necessita de uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade da deidade nesses dias em que temos tanta perversão. Para começar, você sabe que o concílio ecumênico só pode ser estabelecido sobre esta base da doutrina das três pessoas. Assim sendo, nós podemos esperar que Deus nos revele sua verdade. Porém, em realidade, você não necessita de uma revelação sobre o batismo. Isso é tão claro na Bíblia, tão claro na história. Tanto que eles chegaram a dizer assim, olha, por conta do batismo, não seria, até que pelo batismo, tudo bem. Ali está à frente, está frente a você a coisa.
Seria possível mesmo, por um minuto, os apóstolos se desviarem do mandamento direto do Senhor para batizarem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então encontrá-los em desobediência voluntária? Porque os apóstolos só batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles conheciam o nome, e não há nenhum lugar nas Escrituras onde batizaram de algum outro modo, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. O senso comum. O irmão Branham apelou também para o senso comum. O senso comum lhe dirá que o livro dos Atos é a igreja em ação. E assim batizaram, e se assim batizaram, então assim é como se deve batizar. Agora, se pensam que isso é forte, que pensam disto? Qualquer um que não havia sido batizado no nome do Senhor Jesus, tinha que ser batizado de novo. Veja aí Atos 19, de 1 a 6. Vamos ver? E sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. João era um profeta de Deus, não era Roma, não era concílio de Nicéia. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram rebatizados, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ali está boa gente de Éfeso. Havia ouvido de um Messias que viria. João havia pregado acerca dele. Eles foram batizados no batismo do arrependimento para a remissão de pecados, olhando para diante, para a crença em Jesus. Porém, agora era tempo de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão dos pecados. Era tempo de receber o Espírito Santo. E quando foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs suas mãos sobre eles e o Espírito Santo caiu sobre eles. Agora, estas pessoas de Éfeso eram umas pessoas muito agradáveis. E se alguns tinham o direito de se sentirem tranquilos, eram eles. Eles sim, podiam ficar descansados, eles podiam ficar descansados. Vejam como haviam progredido. Eles haviam vindo todo aquele caminho aceitando a vinda do Messias. Eles o estavam esperando, porém não pode ver você que, não obstante a tudo isto, não obstante a você vir vindo bem na sua denominação, de uma maneira mais sincera, não obstante a tudo isto, se lhes escapou, ele havia vindo e se tinha ido. Eles tinham necessidade de serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Eles tinham necessidade de serem cheios do Espírito Santo. Se você tem sido batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus lhe encherá com o Espírito Santo. É uma promessa dele. Vai muito do que se entende sobre ser cheio do Espírito Santo. O profeta
por muito tempo ele pensava que eram os frutos do Espírito, os quais não são dispensados, é claro. Mas Deus mostrou para ele que isso é uma fé genuína na mensagem. O que é a fé para o rapto? Agora vejamos. E o que foi dito não se pode mudar. Tem que ser o mesmo desde Pentecostes até que o último escolhido haja sido batizado. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa é a convicção de São Paulo. Anátema quer dizer abominação, excomunhão. Alguns de vocês da unidade batizaram equivocadamente. Vocês batizam para a regeneração, como se o fato de ser imerso na água o salvasse. Regeneração não vem por meio da água. É uma obra do Espírito. O homem que, inspirado pelo Espírito Santo, deu o mandamento: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus. Não disse que a água regenerava. Ele disse somente que era uma evidência de uma boa consciência para com Deus. Isso era tudo. 1 Pedro 3:21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu o creio. Se alguém tem alguma ideia falsa de que a história pode provar o batismo na água de qualquer outro modo, que não seja no nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe aconselho a ler os registros históricos e veja por si mesmo. O seguinte é um registro verdadeiro de um batismo que teve lugar em Roma no ano 100 depois de Cristo. E foi publicado na revista Time em 5 de dezembro de 1955 nos Estados Unidos. O diácono levantou sua mão e Públio Décio entrou pela porta do batistério. Parado no batistério, com a água até a cintura, estava Marcos Vascas, o vendedor de madeira. Ele tinha um sorriso enquanto Públio chegava ao seu lado no batistério. Credes? Perguntou ele. Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Com ele tenho morrido para que com ele possa ter vida eterna. Então ele sentiu os braços que lhe sustinham, enquanto ele se deixava cair para trás do batistério, e ouviu a voz de Marcos em seu ouvido: eu te batizo no nome do Senhor Jesus, enquanto a água fria se fechou sobre ele. Até o tempo que se extraviou a verdade e não voltou senão nesta última era. Está voltando lá. Aí onde se cumpre, meu irmão, que ainda não teve revelação sobre isto. Elias converterá o coração dos filhos ao coração dos pais. Voltando para lá. Desde Nicéia até o começo deste século, batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo. 325 anos depois de Jesus. Esse documento está lá no Vaticano, ninguém pode negar. Foi publicado na revista Time, nos Estados Unidos, em 5 de dezembro
de 1955. Mas por que que os senhores reverendos, os denominacionais, os teólogos não podem aceitar e voltar? Por quê? Isso aqui é falso, não é? Isso aqui é heresia. Tem que voltar lá onde extraviou a coisa. Você diz, então o que será dos luteranos? Lutero não batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Lutero foi um broto da lavoura, da semente que foi sepultada. Deus não podia exigir mais dele do que justificação pela fé. E João Wesley, por que não batizou em nome do Senhor Jesus Cristo? A mesma coisa. A lavoura cresceu mais um pouco, mas ainda não tinha chegado na espiga, no grão. Os dons espirituais também ainda não são os grãos, a vida. Mas agora a coisa está na espiga. Voltou aquilo que era antes, que foi sepultado, foi plantado lá na terra. É isso. Por que não querem a verdade então? É porque ela vem de Nazaré? É porque ela não passou pelos seus canais? É porque ela não vem dos seminários? Vocês serão culpados de todas as almas que irão para o inferno por causa de suas doutrinas. Sim, isso é verdade. Isso é assim, diz o Senhor. Jesus disse que vocês ficam na porta e não entram e não deixam aqueles que querem entrar entrarem. É indigesto. Vocês os trazem para ouvir mensagens dos seus casamentos, eles saem daqui quase vomitando. Todos os parentes denominacionais que vieram aqui voltam vomitando espiritualmente, enojados. Irmão Paulo mesmo estava me contando, no casamento dele, um deles disseram, agora, eu fui lá para assistir o seu casamento, não para ser convertido. Não foi, irmão Paulo? E outros tantos que blasfemam e falam tanta coisa difícil. Por quê? Por que somos heréticos? É porque Jesus não se manifesta ao mundo? Deve ser isso. É exatamente isso. Sim. Sim, vamos ficar de pé. O pastor Elias vai terminar. À tarde nós teremos a Santa Ceia do Senhor, se Deus quiser, né? Senhor Deus, Tua palavra nos posiciona, Senhor, nos leva à posição da igreja primitiva, com os mesmos privilégios, com a mesma fé perfeita. Nós cremos, ó Deus, no Senhor entre nós, por isso cremos, ó Deus, na bênção, nas promessas de Tua palavra. Como ouvimos aquele testemunho tão poderoso no tempo do nosso profeta na terra. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe barreiras, não existe, ó Deus, impossível para Ti, para o Senhor. Como o Senhor curou aquela enfermidade, a Tua palavra nos abençoa, unge a nossa fé, para nós, ó Deus, vencer todo inimigo, vencer toda barreira e estar cheio do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo na Tua palavra. Nós Te agradecemos, Senhor, e voltamos agora, Senhor, para casa, Senhor, abençoados, porque cremos na bênção de Tua palavra. Nós agradecemos por mais esse banquete espiritual que o Senhor nos oferece, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Cumprimente um outro e volte para casa.
feliz, dando glória a Deus pela palavra que nós temos. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo. Irmã Marísia, Gabriel, Lúcia Helena e irmão Erasmo. Esses irmãos ficaram para o ensaio, né?